Olá, hoje estamos aqui para mais um episódio da Psiquiatria, além do consultório, para falar de um tema que é tão prevalente e correlacionado com a saúde mental. E para a gente poder conversar sobre esse assunto, hoje temos aqui no episódio a doutora Luzia Salomão e o doutor Roberto Heleno. A doutora Luzia é ginecologista especialista em cirurgia minimamente invasiva e cirurgia robótica, responsável pelo serviço de endometriose e endoscopia ginecológica do HU-FJF. O Dr. Roberto Heleno é cirurgião oncológico, especialista em cirurgia de endometriose e especialista em cirurgia minimamente invasiva e robótica. Então, o nosso tema hoje é endometriose, como é que a gente vê os impactos dessa doença relacionada com a saúde mental. Então, para a gente poder começar, o que é endometriose e por que ela ainda é tão subdiagnosticada? Bom, endometriose é uma doença inflamatória crônica em que o tecido, muito parecido com o tecido que forra dentro do útero, que é o endométrio, ele acaba saindo para fora do útero e ele começa a crescer fora do útero. E ele pode crescer em diversas regiões, como o intestino, a bexiga, ureter, próximo dos nervos, e isso causa uma inflamação crônica na pelve, levando as mulheres à dor crônica, o que piora muito a qualidade de vida. E infelizmente ela ainda é muito subdiagnosticada, igual Sim. você citou, porque infelizmente ainda existe um estigma da mulher que ter dor é normal, que a cólica é normal. Então Uhum. isso perdura anos a mulher até ela ter o diagnóstico de endometriose. E o tanto que impacta, né, a qualidade de vida da mulher que quer normalizar uma dor e sabe que isso vai ter impacto na vida social, na vida afetiva, na vida laborativa dela, né? Então a gente entendeu o tanto que isso vai impactar as outras dinâmicas da vida da mulher. E quais seriam os principais sinais de alerta que uma mulher não deveria normalizar quando vocês falam da dor, assim? O que que seria também que favorece esse diagnóstico de chamar a atenção da mulher buscar Uhum. essa investigação? Então, existe essa invalidação da dor da mulher, esse estigma, como o Roberto falou, que sentir dor é normal em período menstrual. E então acaba que existe esse atraso no diagnóstico, né? Então, assim, a mulher tem que estar atenta à dor forte, incapacitante, que altera, que impacta nas atividades cotidianas, nas atividades profissionais, impede a mulher de realizar atividade física, trabalhar, ter sua vida social. Dificuldade para engravidar também é algo que chama Muitas mulheres atenção. acabam que vão diagnosticar quando vai tentar engravidar, não consegue, né? Sim, é E aí vai verdade. falar assim, o que está acontecendo? E talvez ver aí um E aí diagnóstico. descobre, né, que tem Uhum. endometriose. E aí muitas ficam anos e anos com aquela dor incapacitante e aquele estigma que aquela dor é normal. E também essa questão da gestação, né? Então, o impacto de uma mulher que a gente sabe que ainda tem uma idade, né, de achar que é questão cronológica, ai, se eu ficar mais velha, eu não vou engravidar, e aí descobre essa doença, o que que são os fatores emocionais que vão trazer para essa mulher, né? Será que eu vou conseguir me tratar a tempo? Será que depois que eu fizer a cirurgia, eu vou ter sucesso, né, de engravidar? Então, assim, a gente vê que vai muito além, né, dessa. Atualmente as mulheres estão deixando para engravidar um pouco mais tarde por questões profissionais e acabam descobrindo também endometriose. E aí é todo um impacto emocional também, né? Essa mulher que já deixou para engravidar mais tarde, descobriu endometriose, sofre com dor, vem a infertilidade junto, então é muita coisa, né? E vocês que lidam, né, com esses pacientes diariamente, quando a paciente chega para falar dessa dor, como é que ela, né, ela fala que essa dor chega a impactar a saúde mental dela? Como é que ela traz essa queixa? Bom, eu acho que na verdade ela convive anos, né, com uma dor, muitas vezes ela tendo que ser calada, ela não tendo ali a aceitação, que seja da família, que seja do companheiro. Ela acaba tendo uma piora também da qualidade sexual dela, né, com o Uhum. parceiro, porque muitas delas têm dor na relação sexual. Ela acaba que tem a dificuldade para engravidar e muitas vezes ela é culpada por isso, né? Fica talvez ali uma mãe, uma sogra,
quando que vai vir o bebê, e isso Uhum. tudo acaba realmente impactando muito na parte emocional dessas mulheres que têm endometriose. Então, isso tudo somado por anos vivendo essa situação, ela realmente é um impacto muito importante na questão emocional psicológica. Sim. E também E, tem esse impacto da doença crônica, né? A sim, mulher se deparar com o fato de ter uma doença crônica, né? Que causa dor, que ela tem que conviver, que ela tem que se equilibrar ali dentro daquela situação que não tenho o toda. que fazer, então eu vou ter É, que trabalhar, vou ter que ser mãe, dona de casa, esposa e saber que isso faz parte dessa dinâmica. sim. E na prática, assim, vocês acham que esse perfil dessa mulher tem mais associação com algum tipo, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo? O que que vocês veem mais associado, né, talvez pela própria dor, mas que traz associado uma doença mental? Com certeza, transtorno de ansiedade e depressivo, né? Com Andam muito certeza. juntos, né? Muito junto. Ansiedade puxa depressão e depressão Uhum. puxa ansiedade. Então, mas tem algum que vocês acham que começa mais assim? Começa talvez com ansiedade pelo medo de sentir dor, por saber que no ciclo vai sentir dor, e aí como é que vai Exato. ser? Já tá chegando próximo da data. É, o E, impacto, assim, na vida sexual também, essa questão da dor, às vezes a pouca compreensão do parceiro, né, da família, as cobranças em relação à gravidez. Então, isso gera uma ansiedade e também a depressão, né, frente à doença crônica. Acho que tudo uhum, isso. Eu acho que, acho que como a Luzia falou, elas inicialmente talvez cria essa ansiedade justamente por toda a questão que a endometriose leva de dor, dificuldade para engravidar. E tem um outro detalhe que acaba acontecendo com essas mulheres, que é a retroalimentação disso tudo, que a mulher, ela estando num estado de dor, o estado emocional dela piora, esse sim, status emocional dela diminui o limiar da dor dela, então isso retroalimenta, ou seja, uma dor que talvez fosse ali uma dor relativamente suportável, ela já estando num status emocional tão debilitada que aquela dor que naquele momento seria uma dor não tão importante quanto outras que ela já até teve na vida toda, mas naquele momento causa uma dor tem uma dimensão realmente maior. muito importante. Então, isso infelizmente a gente vê muito isso na Sim, endometriose, essa retroalimentação, um ciclo vicioso, que ele tem que ser quebrado ali em algum momento. E aí a parte, né, na da psiquiatria psicologia, vem. da psiquiatria, é tão importante essas mulheres entenderem, e aí toda a família, os parceiros entenderem que o tratamento multidisciplinar, né, e que isso inclui substancialmente a psicologia e a psiquiatria, é Com fundamental para a certeza. gente obter o sucesso que é a melhora da qualidade de Eu vida lembro dessas assim, quando a gente, mulheres. né, na época de acadêmica, eu conheci endometriose como se fosse a doença da mulher, né, jovem, com Uhum. alta escolaridade, com alto nível de estresse, né, porque Sim. tinha essa questão de cobrança, de produtividade, que dá conta, mas que talvez faça sentido desse nível de manutenção do processo, de ter que dar conta e mais com dor, e aí vai entrando nessa retroalimentação, Uma né? sensibilização maior da dor, né? Isso, como o Sim. Roberto falou, da doença multifatorial é muito importante. A mulher, ela se depara com essa questão da alimentação, da atividade física, o estilo de vida que ela tem que melhorar. São muitas cobranças, né? Assim, muito importante a parte da saúde mental Sim. dessa mulher. E da parte biológica, assim, qual que seria a explicação biológica para a relação da dor persistente e do sofrimento emocional? Tem alguma questão assim, né, além do mecanismo dessa retroalimentação, mas que a endometriose, né, lá no tecido, do processo biológico, que possa estar, não sei, dos hormônios, está associado? Sim, né? Na verdade, assim, infelizmente hoje a gente ainda não compreende tudo o que envolve a endometriose, mas sim, já existem diversos estudos sobre essas questões. A primeira coisa é o processo inflamatório crônico que se tem na pelve. E isso dá um estímulo aos nervos, levando a uma dor realmente ali. A outra coisa que acaba acontecendo ali são as secreções humorais de citoquinas, que as próprias lesões da endometriose elas vão secretar e vão aumentar ainda mais aquele estímulo nervoso para aquela Uhum. paciente, que aí ele vai até lá o cérebro, tudo, e isso acaba levando a esses quadros de dor ali. Então existe sim uma questão
física ali, de uma lesão inflamatória que estimula e uma lesão química A também química dessa no produção. estímulo nervoso E às ali. vezes é difícil entender, a mulher entender que mesmo às vezes após a cirurgia, não existe uma melhora imediata, né? Existe todo esse processo de equilíbrio dessa inflamação, desse processo inflamatório crônico Porque que às vezes a mulher idealiza, né? Vou fazer é, a cirurgia, vou estar livre e resolver o meu não, ou problema. E precisa de aí, uma cirurgia que vai resolver completamente, e não é por aí, né? e não é Eu assim acho que que isso é importante a gente falar, foi muito bem falado pela Luzia, que muitas mulheres acham que, nossa, eu vou operar, vai resolver meu resolver problema. todos os meus problemas. Mas a Exatamente. cirurgia, claro que ela é importantíssima, ela é uma etapa de Exato. todo um tratamento multidisciplinar, multifatorial que deve ser abordado ali. E isso eu acabo comparando, claro que assim, a gente vê que a maioria das mulheres sim vão melhorar depois de uma cirurgia, quando bem indicada, isso é importantíssimo, né? Saber indicar a cirurgia é muito importante. A maioria com certeza vai, mas tem sim, tem uma parcela que não melhora, porque além disso, existe para algumas pacientes, existe uma memória daquele nervo. E ele estimulado com aquela memória, eu acabo fazendo uma alusão, uma correspondência ali, muitas pessoas acabam lembrando disso quando tem um paciente que tem um braço amputado, ele não tem mais aquele braço, mas ele sente dor lá na mão. Ele não tem, mas ele sente. Então seria uma semelhança ali. Ela não tem mais as lesões de endometriose, que na cirurgia a gente tira todas as lesões de endometriose, esse é um dos objetivos principais, mas ainda continua tendo a dor da endometriose, muito por conta da memória que aquele nervo, não só a memória já lá na ponta, no nervo, na pelve, mas também a memória E a gente fala que é na no parte. trauma, né? Que a gente tem a revivescência. A pessoa fica vendo aquele momento, aquela dor, o Exatamente. tanto que me incapacitava, aquilo me trazia naquele lugar. Então a pessoa tem a lembrança de como que ela ficava, É. né? Então isso traz essa consequência, com certeza, esse impacto. E muitas pacientes relatam que ouviram durante anos que era normal ter essa dor, né? Ou que era Uhum. psicológica. E aí, quando a gente vê uma invalidação, essa mulher já chega lá desacreditada, né? Porque as pessoas que talvez sejam mais próximas dela, que ela poderia contar, não dão essa credibilidade. Então já chega extremamente fragilizada. Como é Uhum. que vocês lidam com essas mulheres que já chegam onde a família não acredita e aí a esperança são vocês de poderem Sim. escutá-las, de ouvir e de poder de fato dar uma simbologia para realmente o que ela sente, né? Para poder efetivar a dor dela, Uhum. validar essa dor. É Como é muito que importante esse vocês. acolhimento, né, nas consultas, a gente poder escutar a queixa, né, a história dessa mulher, não só gerenciar ali o processo de tratamento clínico ou cirúrgico, mas escutar e acolher e estar junto dessa paciente é muito Às vezes importante. ela está buscando primeira coisa antes da cirurgia é alguém acreditar na minha dor, é alguém Isso. entender que de fato eu sinto, alguém saber que isso faz parte. Então, às vezes a escuta, e eu falo isso muito com os alunos, né, que independente da área da medicina, a gente precisa ocupar esse lugar, né, Uhum. de acolher, de escutar, de ter empatia, de ser solidário com essa dor, Sim. literalmente. Tem Escutar e alguns, acolher, isso tem mesmo. alguns dados de literatura, inclusive, que mostram que essas mulheres, até ter o diagnóstico, elas passam de 7 a 10 anos com dor, com Uhum. sofrimento, e passam em torno de 3 Profissionais, eu profissionais acredito até nisso. ter o diagnóstico. Ou seja, Sim. não quer dizer que ela não procurou, que ela não Sim. correu atrás, que ela não foi, muito pelo contrário, ela foi em 3 médicos diferentes e somente no terceiro ou no quarto que ela conseguiu ter o diagnóstico. E muitas vezes o diagnóstico para ela já é o primeiro alívio, Com certeza. porque É ela dar sabe nome para realmente aquilo, eu né? não sou doida, eu não tenho isso na minha Uhum. cabeça. Quer dizer que eu realmente tenho um problema, existe, e que agora eu posso buscar um tratamento. E eu acho que outra coisa que a gente tem que falar muito bem claro aqui, que sim, existe tratamento para endometriose. É claro que tem que ser um tratamento multidisciplinar, isso a gente já falou bastante aqui, com vários profissionais, mas tem sim, tem tratamento para endometriose e essas mulheres têm a possibilidade de sim de melhorar a qualidade de vida delas. Porque se passa numa consulta e a pessoa não dá essa credibilidade, o impacto disso dessa mulher não procurar o tratamento, não entender que aquilo ali é um problema que pode ser tratável, você perde uma paciente que tem um potencial de ter uma melhora na vida dela absurdo por talvez uma escuta inadequada, um acolhimento inadequado, uma invalidação.
Então, realmente é muito Isso que o impactante. Roberto falou é muito importante. Sim, é possível conviver com a doença e bem, né? Existe tratamento. E a mulher pode conviver com essa doença, pode se equilibrar dentro desse quadro. Sim, sim. E aí, a gente falando, né, que talvez teve um primeiro momento que a família não apoiou, não entendeu, achando que é normal, que é psicológico. Como é que os familiares que vocês orientam, né, os familiares e os parceiros que podendo ajudar nesse sofrimento? Então, vocês têm o hábito de chamar, às vezes, o parceiro, companheiro, alguém que está próximo ali, de Uhum. poder explicar o que está acontecendo, como é que é o processo dessa pessoa dentro da doença, como é que pode ser essa abordagem? É muito importante a família estar presente no tratamento. Desde a cirurgia, o tratamento clínico, estar ciente do tratamento, isso é muito importante, com certeza. Eu tenho até uma rotina com a minha secretária. Toda paciente que vai marcar uma consulta, a minha secretária faz ali como se fosse uma pré-consulta, né, para avaliar o que que é o caso ali. E na maioria das vezes ela solicita que vá Que com um bom. companheiro, ou se não for casado, não tiver um companheiro, que vá com um Alguém de familiar, com a referência, né? mãe, com o pai, e Uhum. porque ter essa pessoa junto ali, essa pessoa escutar que aquilo ali existe, Com é certeza. fundamental para ela poder. Bom, eu acho que eu preciso agora estar junto nesse Sim. tratamento, né? Eu Porque preciso ali é um apoiar. recorte, né? A vida dela É, vai seguir ali fora e são essas pessoas que vão fazer parte Uhum, desse contexto. Então, assim, eu preciso que quem está do meu lado entenda quando eu tô com dor, entenda quando eu for ter minha queixa e não desmereça isso. Então, eu acho que a convocação das pessoas próximas, com certeza isso em outras áreas da medicina, isso é um papel que a gente ainda precisa educar, né? Porque a gente uhum, acha que não tem, ah, não, vai sozinha, ela é maior, ela é... Mas espera uhum. aí, qual que é a minha implicação emocional numa pessoa que eu tô junto, que eu gosto, que eu quero ver bem? Será que eu posso fazer alguma coisa por ela, né? É o interesse em querer estar E próximo e existe ajudar. uma ansiedade também da família ao ver o sofrimento daquela paciente em resolver também, né? Uma ansiedade, às vezes pouca compreensão. Então, quando eles vêm, estão presentes no tratamento, é muito importante. Eu vejo até da parte do parceiro, porque às vezes a mulher tá com dor, não quer ter relação, e o homem Isso, não vai entender, acha que ela não quer, né? E aí começa uma série de conflitos conjugais exatamente. por conta dessa dinâmica, da não compreensão do que está acontecendo da doença. Uhum, Então, quando você, um profissional, fala, tem um outro lugar e um outro valor, né? sim. E o que que muda no tratamento, quando a saúde mental também, a gente, né? Eu não sei se vocês têm essa abordagem. Quando vocês identificam ali alguém que tem um sofrimento mental, vocês compartilham dela buscar uma ajuda também psicológica, psiquiátrica, porque Sim. vocês sabem que o desfecho desse tratamento vai ser outro. Como é que é essa abordagem? Com certeza. Sim, sempre, sempre indico. Com certeza. Muito importante. eu Sim. também acho que sempre quando a gente aborda paciente ali, mas eu não sei se a Luzia acaba tendo essa situação também. Muitas vezes, infelizmente, não é muito bem aceito, ou não Uhum. necessariamente aceito, mas que realmente ela vá buscar. Porque tem muitas coisas que a gente consegue fazer da nossa parte, né? É fazer uma indicação, é a gente fazer um encaminhamento, mostrar a importância, mas quem realmente vai ter que ir lá ligar, marcar uma consulta, quem vai ter que fazer lá o planejamento de fazer as terapias com o psicólogo, com o Uhum. psiquiatra, é a própria paciente. E isso muitas vezes, eu pelo menos eu vejo que ainda existe um pouco de, talvez de um tabu aí O entre essas, estigma no da estigma doença mental, dessas né? mulheres buscarem, até porque são tantos profissionais que elas têm que buscar, né? Na hora que chega, bom, é o ginecologista, né? Que ali é o comandante, né? Que é quem Uhum. deve guiar todo o tratamento, e aí depois ela passa por um cirurgião para ver se realmente precisa operar, mas ela também precisa estar junto com uma nutricionista, que é fundamental, precisa fazer atividade física, e se fizer com um personal, com certeza é melhor, mas também precisa de um psicólogo, de um psiquiatra. Então, realmente, acho Maneira que também, né? não é fácil manter essa logística de Sim. todos os profissionais junto também, Sim, não. mas eu acho que assim, esse papel da psicoeducação, né, da gente poder, olha,
é importante, quanto a cirurgia, porque é o desfecho final, assim, é como Com ela vai certeza. conduzir o restante da vida dela. E também tratar os impactos que ficaram dessa doença, né? Sim. De como é que ela vai lidar com isso, de outros episódios de dor, o que que isso vai representar para ela. Então a gente sabe que o nosso papel, e vocês talvez sejam uma porta de entrada, né? Que as mulheres. Talvez vai ser mais fácil no ginecologista, no cirurgião, e você falou assim: olha, eu acho que você tá com um quadro de uma depressão, é importante, né? E também entender o que que é. Eu falo muito disso, às vezes a gente não vê uma consequência imediata, mas a gente vai ver essa consequência lá na frente. Uhum. Então, quando a gente tem uma depressão, uma ansiedade não tratada, é química no cérebro também que está desregulado. Uhum. Então, a gente vai ver os impactos disso depois de um lugar, né, de uma parte cognitiva, de uma memória. Então, é muito importante o profissional se responsabilizar também um diagnóstico, né, e gerenciar também, direcionar um tratamento adequado. Então, são Mas, mulheres que precisam. mas é difícil para a paciente entender essa Sim. equipe multidisciplinar, a importância de cada profissional dentro do É um tratamento, trabalho de né? formiguinha, É um né? A trabalho de gente tem que formiguinha. ir E a falando. manutenção disso, né, pós-cirurgia, antes da cirurgia, ou quando não há necessidade da cirurgia. Eu atendo muitas mulheres que vêm com um diagnóstico de endometriose, seja que chegou porque acabou de ser diagnosticada, ou foi diagnosticada e fez um tratamento e viu a importância, mas como que a saúde mental é altamente relacionada com a endometriose, né? Com Então a certeza. gente precisa ter esse investimento, que a gente estando bem, a saúde física ela É. é um reflexo, né? E sabe, Paulo, a gente vê, eu e a Luzia, que a gente opera muito endometriose, que aquelas pacientes que a gente opera e que já estão em acompanhamento com psiquiatra ou com psicólogo, elas vão melhor depois da cirurgia. Olha só que Elas têm interessante. Isso, na verdade, assim, a gente vê na prática e vê isso de Estudo, estudos, com né? certeza. E elas têm ali, eu sempre chamo de objetivo. Qual que é o nosso objetivo? É melhorar a qualidade de vida, que seja ali Uhum, melhora da dor, que seja melhora do convívio social, que seja melhor até de ter um filho, né? uhum, Então, aquelas pacientes que elas já vêm em segmento com uma psicóloga, uma uhum. psiquiatra, elas têm um sucesso, ou seja, chegam ao objetivo Sim. mais Porque não é frequentemente do só que isso essas que vai outras. impactar, né? A saúde mental são várias situações que a gente Uhum. tem essa ação. Então a pessoa começa a identificar que também não adianta eu achar que eu vou fazer cirurgia, mas meu relacionamento está péssimo, né? Ou Justamente. então eu tenho um conflito, ou então meu trabalho não é aquele trabalho que eu gostaria. Então, assim, Uhum. peraí, será que eu tô botando tudo na conta da doença ou tem outras coisas na minha vida que eu Que É. posso também melhorar, que vai melhorar minha qualidade de vida e meu impacto, e eu vou achar que vai ser só a cirurgia que vai ser isso, né? Uhum. Então a gente precisa pensar desse outro ponto de vista. E é, vocês observam um sentimento de culpa ou de inadequação ou perda de identidade feminina nessas pacientes, assim ou não? Sim, com certeza. Né, de achar Tudo isso, né? Gestação, que às vezes não vem, a dificuldade na vida sexual, né, com parceiro, tudo isso existe essa. e agora eu acho que vem a parte central, assim, né, da área de vocês. Quando que a gente indica essa cirurgia, né? Porque às vezes a gente vai ter muita gente aqui que vai estar escutando, nossa, eu tenho endometriose, eu tenho essa dor, será que eu tenho que fazer cirurgia? Será que eu não tenho? E aí, quando que realmente tem essa indicação da cirurgia? Então, a falha de tratamento clínico é a principal indicação, né? Então, ela Quando tem que ter buscado é, antes uma tentativa a gente faz de. todo esse tratamento com equipe multidisciplinar, fisioterapeuta pélvico, psiquiatra, psicólogo, nutricionista, e aí a paciente não melhora. Aí a gente avalia o que que a paciente tem, né? No caso de endometriose infiltrativa. E a gente tem alguns na literatura, né? Lesões obstrutivas do intestino, sistema urinário. Quando a endometriose atinge o ovário e de forma muito exuberante, muito grande, no apêndice. Então a gente às vezes já indica a cirurgia mesmo de cara, né? E Sabendo que aí não na vai ter falha de como. tratamento clínico e na infertilidade, né? E tem que avaliar cada caso. Uhum, Mas cada caso é bem individualizado, né? individualizado. Essas indicações. Lembrar que nem toda mulher com endometriose vai precisar de cirurgia, né? Acho que a Luzia Uhum, falou muito bem.
primeira coisa a ser feita é o acompanhamento com um ginecologista especialista, isso é fundamental, né? Tem que Uhum. ser um ginecologista que seja dedicado ao tratamento de endometriose, porque justamente ele vai conseguir coordenar todos esses profissionais que vão estar junto ali do tratamento. E aí, É o depois desse capitão do tratamento, time, né? Vai ser exatamente, o. vai ser o capitão do time. E aí depois, caso depois de todo um tratamento adequado feito, a paciente não tem melhora, a cirurgia ela pode ser indicada. E as outras Uhum. indicações seriam aquelas das lesões de risco, que a Luzia falou muito bem. Uma lesão que já está obstruindo o intestino, uma lesão que Uhum. está obstruindo o canal da urina, que é o ureter, uma lesão no apêndice que pode causar uma apendicite. A paciente que tem ali a dificuldade para engravidar, já fez uma fertilização, ou seja, já tentou um tratamento de reprodução, a cirurgia pode também aumentar a chance dela engravidar. Uhum. Então é uma avaliação também multidisciplinar, multifatorial, para aí sim indicar uma cirurgia. Por isso que a cirurgia ela só tem sucesso se ela é muito bem indicada. Entendi. Não é receita de bolo, Não. né? Porque tá, não, Uhum. você a cirurgia. Não, tem que ver se de fato tem Sim. essa indicação. E aí vem essa pergunta: como é que a gente vai alinhar a expectativa sobre a melhora da dor, né? Da fertilidade, da qualidade de vida após a cirurgia? Porque senão a pessoa acha que assim, aquilo ali vai ser a minha salvação, essa cirurgia. Como é que a gente faz esse alinhamento, né, de todas essas questões? Será que eu vou conseguir engravidar? Faz a cirurgia, não consegue engravidar? E aí, né? Como é que a gente lida com É, essa. isso tem que ser bem conversado, né, no consultório, com o médico e tudo, e com toda a equipe, né? Que é uma doença para ser cuidada por uma equipe multidisciplinar mesmo. Então tem que estar tudo Porque às alinhado. vezes eu faço cirurgia, então, agora eu vou tentar engravidar, não engravido. Então, não era a cirurgia que ia resolver. Então, assim, Uhum. a A frustração vem, frustração né? ou a dor que não melhora pós-cirurgia, né? Às Uhum. vezes a gente faz a cirurgia, resseca todos os focos de endometriose e a paciente ainda persiste com dor. Por quê, né? Aí ela tem que entender todo esse processo que o Roberto falou, da sensibilização, da memória do Uhum. nervo ali, desse processo inflamatório que tem que ser equilibrado por uma equipe multidisciplinar. Então, isso tudo tem que estar bem alinhado, antes de qualquer indicação Antes de cirúrgica. fazer a É, cirurgia, né? Acho que a gente falou, né? A cirurgia ela é uma etapa do tratamento. Então exato. não quer dizer que operou, opa, não preciso mais fazer dieta, não preciso mais hormonioterapia Uhum. anticoncepcional, não preciso mais atividade física, não. Ela é uma etapa e esse tratamento clínico ele tem e deve ser continuado depois da cirurgia. Então, isso Uhum. daí é importante a gente ter isso bem alinhado com o paciente, que depois da cirurgia ela vai ter que continuar. E a outra coisa, em relação especificamente à fertilização, ou à fertilidade, à chance de gravidez, é que o ideal é que ela passe antes da cirurgia com uma especialista em reprodução. Porque Uhum. existem outros fatores que levam à dificuldade para Sim. engravidar e que não seja Que tá levando a endometriose. culpa à endometriose Exatamente, ali. eu falo muitas coisas assim, olha, a endometriose ela pode ser culpada, mas nem sempre ela é a única Uhum. culpada, Às vezes é o parceiro, né? né? Às vezes, E né? justamente o parceiro tem que ser avaliado por um Uhum. urologista especialista também, porque às vezes ele tem ali alguma alteração nos espermatozoides no esperma, a mulher não tem nada e ficou com estigma por anos que não Carregando engravida aquela porque culpa, né, de achar não engravida porque justamente. ela tem endometriose, que ela então assim, a gente Uhum. vê que é mais fácil botar a culpa no outro, né? E como que é difícil essa conscientização da, da não resolução rápida do sintoma, da situação com a cirurgia? Como eu me deparo com isso todos os dias, tanto no consultório quanto no HU. A paciente vem encaminhada querendo fazer uma cirurgia que resolve que ela não precise fazer mais tratamento nenhum. Tipo assim, o É a imediatismo, mágica, né? é Pois a é uma mágica. geração também que a gente está confrontando de imediatismo, É de achar que a isso. cirurgia vai ser a salvação da minha E aí, vida, eu não quando você preciso me tenta implicar. explicar que ela precisa dessa equipe, que ela precisa manter o tratamento, a paciente às vezes fica chateada, às vezes se É. revolta contra aquilo, né? É difícil Sim. mesmo. Acaba que muitas ainda falam, Hum. não aguento mais tomar anticoncepcional, não É, aguento mais dieta, né, fazer atividade física, exato. e acha que a cirurgia vai Quero resolver fazer uma tudo. cirurgia que resolva, que eu não preciso fazer A mais cirurgia é nada. muito boa, ela vai resolver É, muitas coisas, mas ela vai resolver o papel que ela tem que fazer ali, né, que é um somatório de todo o tratamento. exatamente. Igual a gente fala assim, né? O remédio, né, dentro do ponto de vista psiquiátrico, é uma bengala. Se a gente não andar, quem anda é a gente, né?
Então não Não adianta é? você botar as fichas numa depressão e achar que o antidepressivo vai resolver a sua vida. Se você não se implicar, não fazer atividade física, sono, e aí por aí vai, a gente não tem como depositar só nesse Sim. tratamento. Eu acho que como um todo a medicina, né? E aí, qual é a mensagem, né? A principal mensagem que vocês gostariam de deixar para uma mulher que está sofrendo e ainda não encontrou essas respostas? Então, aquela pessoa que está escutando aqui, que está vendo, que está sofrendo, está sentindo dor e ela ainda não sabe o que que é, o que que vocês acham que poderiam falar para ajudar essa mulher que está em sofrimento? Ah, então, eu acho que a endometriose tem tratamento, como a gente já falou aqui, tem tratamento, é possível conviver com a doença, é possível viver, melhorar a sua qualidade de vida com os tratamentos que estão aí disponíveis, com uma equipe comprometida, multidisciplinar, junto com essa paciente, é possível, sim, conviver com a doença e viver bem. É isso. Bom, eu acho que a mensagem é que ela não está sozinha, né? Sim. É, igual a ela, existem pelo menos 10% das mulheres, né, em idade reprodutiva que estão passando pela mesma situação e que, sim, existem profissionais que estão capacitados para poder ajudá-la a passar por esse momento e melhorar sua qualidade de vida. E não vai ser um único profissional, vai ser uma equipe, mas que existe sim tratamento para que ela melhore a qualidade de vida e que ela tenha aí a tão sonhada gravidez também. Essa Sim. da gravidez, eu gosto sempre de citar um dado, né, que é importante. Muita gente fala, né, da dificuldade para engravidar da endometriose, porque de 30 a 50% das mulheres com endometriose vão ter dificuldade para engravidar. Mas eu sempre falo com elas, olha, se você olhar o dado pelo lado positivo, quer dizer que 50, 70 vão engravidar sem ter É aquela história do nenhum copo meio estímulo, cheio, meio vazio, justamente. né? E daquelas que têm a dificuldade, que é de 30 a 50, existe tratamento para isso. Em que Uhum. mais ou menos 50% delas vão conseguir engravidar. Então, não é ali um diagnóstico de que não vai ser possível a gravidez. Não, é possível sim. Uhum. Basta, claro, seguir o tratamento, ter todo um apoio, ter todo ali um acolhimento com os especialistas. Eu acho que encorajar essa mulher a buscar ajuda, né? Porque tem muitas mulheres que vão normalizar isso e nunca vão buscar ajuda, né? Uhum. Então, uma vida inteira, numa vida que está mais em atividade profissional, de produção, e o impacto disso faz com que ela não consiga ter aquilo que ela pode ter de objetivo, que pode ter na vida dela de sucesso, pela questão da dor. Então, a gente encorajar uma mulher a buscar ajuda, a buscar informação, a informar sobre o que que é a doença, se os sintomas são compatíveis com ela e, de fato, né, ter uma assistência médica adequada. Eu acho que a gente precisa também trazer essa mulher, né? Porque é muito mais fácil a gente achar que é isso mesmo do que a gente falar assim, não, não é isso mesmo, né? A gente cutucar e falar assim, vamos investigar, por mais que não seja nada, pode ser que não seja nada, mas pode ser que seja também. Uhum. Então, a gente saber e se valorizar e se escutar é muito importante, né? E assim, se pudesse, só para a gente poder fechar esse papo, que eu acho que, né, isso aqui daria pautas para a gente ficar muito mais tempo falando sobre a relação da endometriose com saúde mental. Se pudessem desconstruir um único mito sobre a endometriose hoje, qual seria? Que a dor é normal, né? Que a mulher deve conviver com essa dor, precisa conviver com essa dor. Não, ela não precisa, ela tem que buscar tratamento. Ela pode ter profissionais que vão estar com ela, né? Ela não está sozinha, como o Uhum, Roberto falou. Eu acho que eu falaria novamente a questão da gravidez, né? sim. Que endometriose não é ali um diagnóstico de infertilidade. Ele pode ser sim uma causa de dificuldade para engravidar, mas que a maioria vai conseguir sim engravidar e para aquelas que vão ter dificuldade, existe sim tratamento. Gente, eu queria agradecer, né, esse papo, essa conversa que a gente teve, para levar mais essa informação, né, sobre a importância e as multi-abordagens que a gente vê, né, a saúde mental. Eu falo que tem relação com todas as áreas da medicina.
e na parte, né, da ginecologia, da cirurgia oncológica, com a questão da endometriose e os impactos que elas trazem, né, e que a gente está aqui para poder desmistificar isso, levando a informação e conhecimento. Então, eu agradeço a disponibilidade de vocês estarem aqui. Caso alguém tenha interesse, né, de colocar no comentário alguma pergunta, a gente pode direcionar para os colegas e agradecer a participação de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Paulo. Paulo, posso fazer um corte? Tá gravando ainda? Posso? Não, já Pode, acabou? já acabou. Continua então, aqui. Vou fazer uma coisa aqui. Pode? Não sei. Não, pode sim. Não. Só queria também falar aqui que hoje o tratamento de endometriose em Juiz de Fora, nós já temos o que há de mais moderno no mundo. Então, tanto eu quanto a Luzia, nós somos habilitados em cirurgia robótica, A gente sabe que é o que tem que mais, né, de ponta de tratamento da justamente, endometriose. que para a cirurgia da endometriose, hoje é o que tem de mais moderno e mais eficaz para a cirurgia de endometriose. Então, isso é muito importante que desde 2024 nós temos aqui em Juiz de Fora, já em 2 hospitais, a cirurgia robótica e nós podemos oferecer isso, E até o um que tem de melhor para os nossos pós-operatório, né? Um pacientes. pós-operatório para essa paciente traz menos, né? Claro que a cirurgia convencional, a gente sabe do sucesso dela, mas se tem algo que possa trazer ainda menos, né? Talvez uma recuperação melhor, Uhum. né? Vocês podem falar isso com Sim, mais a maestria. cirurgia laparoscópica, né? A cirurgia de endometriose, ela é minimamente invasiva. A gente não consegue visualizar os focos para retirá-los com precisão se não for por laparoscopia ou robótica. E a robótica, ela traz um diferencial muito grande. Como o Roberto falou, é uma visão muito mais ampliada, né, tridimensional. Os braços do robô são articulados, então a gente consegue secar de forma mais precisa, preservar as estruturas, os nervos, os vasos, de forma muito mais precisa. E a paciente tem uma recuperação muito melhor, menos dor, né, retorno mais rápido às atividades. Então realmente faz diferença, muita diferença. Que bom, né? Que a gente pode É, oferecer esse tratamento, mais sim, essa opção, né? Então, eu vou colocar aqui também o contato, né, doutor Roberto e doutora Luzia, caso tenham alguma dúvida sobre como é que funciona o procedimento da cirurgia, como é que faz, né, para poder também estar tendo uma avaliação com eles. E mais uma vez agradecer a Muito participação de obrigado. obrigada. vocês. Um prazer.